Importante do uso das plantas medicinais. São as plantas tóxicas e as plantas perigosas. Existe sim um grande grupo de plantas que é altamente tóxica, que a gente precisa ter muito cuidado para lidar com elas, porque a gente pode causar problemas muito graves, como hemorragias, convulsões, como morte. E aí a gente precisa conhecer essas plantas para poder utilizá-las. Os manuais de fitoterapia normalmente já trazem as plantas que não devem ser utilizadas. É sabido também que alguns princípios ativos que são muito tóxicos, como por exemplo no caso da datura, ela é cardioativa. Então o que acontece? Quando o princípio ativo dela entra na nossa corrente sanguínea, ela causa uma explosão no coração. Então o músculo cardíaco vai ao extremo e a pessoa tem uma parada cardíaca e morre. Esse veneno foi usado na Idade Média muito para causar a morte das pessoas. Mas a gente sabe também que em doses mínimas, muito pequenas, esse mesmo medicamento tem a capacidade de fortalecer o coração. Então pessoas que têm o coração muito fraco, pessoas que passaram por problemas cardíacos e o coração está com pouca vitalidade, o uso da datura pode estimular o funcionamento do coração. Mas tem que ser uma dosagem muito mínima, para que ela simplesmente fortaleça o coração. Se passar da dosagem, a gente vai ter uma parada cardíaca, ou mesmo vai ter um infarto, e isso é muito perigoso. Então o uso dessas plantas é muito perigoso e requer extremo cuidado. Eu recomendo não utilizar essas plantas. Não utilize essas plantas que causam problemas, podem trazer problemas de saúde, podem trazer complicações de saúde. Não use essas plantas. A gente tem, poxa vida, né? A gente tem 2.500 plantas medicinais para utilizar. Por que eu tenho que escolher exatamente aquela que pode causar um infarto da pessoa? Porque a gente precisa considerar que eu digo para a pessoa assim, ó, você vai tomar 10 gotas. E a pessoa no desespero de resolver o problema dela toma 30. Ou eu digo, você vai usar uma colher de café dessa planta aqui para fazer uma xícara de chá. E a pessoa usa uma colher de sopa. Então a gente tem que considerar que a gente não tem controle sobre o que as pessoas fazem na casa delas. Então recomendar uma planta que pode, numa dosagem mais alta, trazer problemas, é desaconselhável. Então vamos escolher outras plantas, alternativas dentro do uso das plantas, para que a gente não passe por esse tipo de problema. As plantas são alucinógenas. Algumas plantas causam problemas cardíacos, algumas causam sangramento do fígado, outras causam desinterias fortíssimas. Outras plantas podem causar convulsão, podem causar até mesmo morte por intoxicação. Por exemplo, um caso que já aconteceu comigo foi quando eu não trabalhava ainda com plantas medicinais, eu queria comer taioba. E a taioba é uma arácea, você come a folha dela. E aí, procurando a taioba, no meu quintal nascia inhame, que é uma outra planta da mesma família, mas é uma planta que tem, o que a gente come dela é a raiz e não as folhas, porque as folhas são urticantes, né? Elas causam edema, elas causam inchaço e fica coçando o lugar. Então a gente não podia comer aquela folha. Mas eu, no meu conhecimento, falei assim, poxa vida, se dá tanto inhame aqui, talvez eu possa comer inhame, a folha do inhame. E eu fui lá e tentei comer a folha do inhame. Eu tive algumas complicações por causa disso, e é uma confusão que pode acontecer com qualquer pessoa entre duas plantas muito parecidas. Outro caso que eu gosto muito de falar é o caso de um casal de idosos. Eu tomei conhecimento dessa história, uma outra pessoa que trabalhava com plantas medicinais me contou. Um casal de idosos tinha pressão alta, tinha hipertensão arterial. E aí uma pessoa, um popular, disse para eles, olha, tome chá de trombeta de anjo, ou de saia branca, né? Tem outros nomes também. Tome o chá de trombeta de anjo que vai regular a sua pressão. E o casal tomou o chá de trombeta de anjo e morreu. E aí fica a questão, por que morreu? Porque a trombeta de anjo eleva muito mais a pressão arterial. Então é preciso tomar cuidado na hora, principalmente quando você faz a anamnese da pessoa que vem até você, então você pergunta para ela, você tem hipertensão arterial? Você tem diabetes? Você está grávida? Você tem que fazer essas perguntas para saber que planta você vai indicar. Não vou indicar uma planta abortiva para uma mulher que está grávida. Então eu preciso buscar uma alternativa para isso. Eu não vou indicar uma tintura alcoólica para uma pessoa que é alcoólatra. Eu vou ter que buscar uma alternativa para esse meio de utilização da planta, certo? Então são casos que precisam ser pensados. Por exemplo, a buchinha do norte. A buchinha do norte ela é muito usada no Brasil inteiro, principalmente no Nordeste, para curar sinusite. Então, pessoas que estão sofrendo de sinusite vão buscar o uso da buchinha do norte. Então, ela parece realmente uma bucha, pequenininha, e você tem que pegar a buchinha do norte, cortar ela em 4 partes, lavar ela 9 vezes, e depois você vai fazer um chá
com 1/4 dessa buchinha do norte num litro d'água para inalar os vapores. Você vai falar assim, mas é uma quantidade ridícula. Sim, mas se você tomar mais do que isso, você pode ter hemorragia nasal. Você pode ter queimaduras na mucosa nasal. E as pessoas precisam ter o conhecimento sobre isso. É uma planta tóxica. Você não pode tomar o chá de buchinha do norte. Você não pode consumir internamente a buchinha do norte, porque ela é altamente tóxica. E às vezes a pessoa fala assim, olha, usa a buchinha do norte para sinusite, que é muito bom. A pessoa compra uma buchinha do norte, corta no meio, faz uma xícara de chá e toma. E aí ela vai ter uma complicação, uma intoxicação seríssima por conta disso. Eu mesmo, nas minhas práticas, um tempo atrás estava usando a Veloz, que é uma planta que tem um látex, que é proteolítico, ou seja, ele dissolve proteínas. E eu tinha o problema de um olho de peixe, eu tinha uma chamada de verruga palmar. Então o olho de peixe crescia assustadoramente na minha mão. Eu fui na internet e procurei informações sobre como curar olho de peixe. Me indicaram uma pomada química. E aí eu fui vendo, tem um cara no YouTube, dá uma olhada lá. Ele mostra como é que essa pomada funciona. Ele fala assim, eu vou testar aqui e vou mostrar pra vocês se funciona ou não. E o olho de peixe dele foi abrindo. Foi ficando horrível aquilo. Eu falei, eu não vou usar esse negócio. Decidi usar a Veloz. Fui lá, peguei o látex de Avelose e todo dia eu pingava 2 vezes ao dia uma gota de látex de Avelose sobre a minha verruga palmar. Era nesse dedo. O que aconteceu? Em determinado momento eu esqueci que eu estava com aquilo aplicado no dedo e eu cocei meu olho. Eu vou dizer para vocês, tem uma coisa que dói na vida, é látex de Avelose nos olhos. Causou uma vermelhidão, um inchaço nos meus olhos e aí a indicação é que ela causa cegueira. Então em uso excessivo, o látex do Avelose em contato com os olhos pode causar cegueira, tanto permanente quanto temporária. E naquele momento eu tinha uma cegueira temporária, porque eu não podia abrir os olhos, ardia assustadoramente. E aí, ainda bem que a gente tinha o conhecimento de que lavando abundantemente, com muita água, os olhos, durante bastante tempo, a gente podia ajudar a passar esse momento. E foi o que a gente fez e funcionou. Mas uma pessoa que não tem conhecimento pode acabar tendo danos sérios, principalmente crianças podem ter danos sérios. Tem gente que tem Avelose no quintal e a criança acha bonitinho quebrar o galho do Avelose e ficar vendo o leitinho escorrer. E a criança pode sujar a mão, pode passar nos olhos, pode passar na boca e ter complicações seríssimas nesse caso. O caminho para a gente fazer o uso seguro das plantas medicinais nesse caso é conhecê-las profundamente. A gente tem que conhecer, cada planta tem a sua toxicidade. Algumas plantas têm baixíssima toxicidade, você pode usar à vontade. Outras plantas têm alta toxicidade e a gente precisa ter muito cuidado com essas plantas. Alguns trabalhos científicos fazem justamente o estudo da toxicidade dessas plantas. Então eu recomendo que se você encontrar algum trabalho sobre a toxicidade da planta, leia com atenção para saber quais são os níveis seguros de usar, quais são os efeitos colaterais que essas plantas podem trazer. Os manuais de plantas medicinais já trazem indicações sobre os efeitos colaterais possíveis. Mas é o nosso estudo, é o dia a dia. Mesmo plantas comuns que você tem muita prática de usar, como por exemplo o uso do cambará para problemas respiratórios. O cambará é abortivo. Cordão de frade é abortivo. São plantas comuns que as pessoas usam muito. Mas se eu não tiver esse conhecimento, se eu não tiver o conhecimento de que essa planta trabalha a musculatura lisa em volta do útero, vai causar contrações do útero, expulsando o que está lá dentro, então eu corro o risco de estar comprometendo a saúde de outra pessoa com uma informação que eu tenho pela metade. Então é o nosso estudo. Para você trabalhar com segurança com plantas medicinais, é o empenho em estudar, em conhecer as plantas e saber exatamente aquilo que você está fazendo. As plantas que forem indicadas durante esse curso terão as suas características bem descritas, inclusive a parte toxicológica de cuidados com essa planta, dosagens que devem ser respeitadas. No caso de plantas como, por exemplo, a arruda, você pode até fazer o uso interno da arruda, mas uma dosagem muito pequena. Então essas dosagens vão estar todas muito bem descritas para que não haja problemas no trabalho que vocês vão desenvolver. Agora nós vamos falar sobre a toxicidade, então, de algumas plantas medicinais e nós vamos descrever aqui os principais princípios ativos encontrados em plantas medicinais e quais são os problemas do consumo desses princípios ativos. Nós vamos ver os principais para que quando você se deparar com essa nomenclatura em algum momento, você possa saber com o que você está lidando. Alcaloides pirrolizidínicos são considerados cancerígenos e tóxicos para o fígado. São encontrados principalmente no confrei, que é o Symphytum officinale, e no fedegoso, Heliotropium indicum. Alcaloides tropânicos causam confusão mental, alta irritabilidade, delírios e alucinações. Causam boca seca, dilatação das pupilas, retenção urinária, taquicardia e febre. Pode chegar a causar danos cerebrais.
encontrado em plantas do gênero Datura e Brugmansia. Glicoalcaloide esterólico. Causam dessensibilização progressiva, estupor e morte por parada respiratória. São encontrados em sementes de erva moura, Solanum americanum, de jurubeba, Solanum paniculatum, e de arrebenta-cavalo, que é o Solanum sp. Glicosídeos piperínicos e piperidínicos. São encontrados no tabaco, que é a nicotiniana, e na romã, que é a Punica granatum. Causam náusea, salivação excessiva, vômito, dor abdominal, diarreia, confusão mental, hipotensão, colapso e morte. Glicosídeo cardioativo. Causa mal-estar, vômito, suor frio, convulsão, perda de sentidos e morte por parada cardíaca. São encontrados na dedaleira, Digitalis purpúrea, na espirradeira, que é o Nerium oleander, e na silmeira, Calotropis procera. Glicosídeo cianogênico. Tem a capacidade de produzir ácido cianídrico no organismo, e o ácido cianídrico é uma das substâncias mais tóxicas encontradas na natureza. Causa distúrbios do sistema nervoso central, degeneração do nervo óptico e um estado de hipoxia crônica não letal. Normalmente é encontrado em concentração muito pequena, mas algumas espécies de mandioca brava, que é a Maniote esculenta, pode produzi-lo em grande quantidade, podendo levar à morte. Glicosídeo antraquinônico. Causa séria intoxicação renal, podendo levar à morte se não for tratado imediatamente. Causa diarreia, nefrite, edema generalizado, prostração e morte. Normalmente são encontrados nas babosas, do grupo Aloe. Cozinhar a planta aumenta a sua concentração. Essas são as substâncias tóxicas mais comuns encontradas em plantas medicinais e aquelas que a gente sempre tem que estar observando. Existem outras ainda, por exemplo, existem as cumarinas, que podem causar hemorragia e fotossensibilização, que é quando a pessoa começa a ter queimaduras na pele por conta da radiação solar. Existem algumas sementes que produzem toxialbuminas, que causam diarreias violentas nas pessoas, como é o caso, por exemplo, da mamona. Não dá para consumir a semente de mamona, a gente precisa consumir o óleo de rícino já elaborado, porque ele tem liberado das toxinas. Ou mesmo, por exemplo, as plantas da família das aráceas, como a taioba, o inhame, o tinhorão, que a gente falou, que tem princípios alergênicos que podem causar, se você consumir eles podem causar edema da glote, que é o inchaço da glote, e morte por asfixia. No uso externo, essas substâncias também podem causar urticária, coceira, edema, que é aquele inchaço vermelhidão, e que é um incômodo muito grande, não é letal, mas se ingerido pode causar edema da glote e morte também. Existem ainda outras substâncias menos comuns da natureza que são tóxicas e que são perigosas e que precisamos ter cuidado com elas. Essas que a gente está falando aqui são as mais comuns de serem encontradas. Então se você se deparar na descrição de uma planta com um desses termos, tome mais cuidado, tenha atenção com esse problema. Lembre-se de sempre associar a recomendação de plantas medicinais que você vai fazer para alguém com a anamnese que vai ser feita. Então observe a anamnese, o que essa pessoa traz para você realmente de informação, para que você saiba como lidar com o quadro geral dela e oferecer a melhor receita de plantas medicinais.